Olá, eu sou Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre consistência. Portanto, vamos começar este vídeo. Então, há cerca de um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio, eu decidi que eu iria começar a postar vídeos no YouTube. E se existe algo que o YouTube me ensinou e continua a ensinar até hoje, é que a consistência vai ser extremamente importante se tu quiseres crescer o teu canal. Não só o teu canal, como as tuas redes sociais e tudo aquilo que tu te propuseres a fazer. No início eu publicava alguns vídeos e depois eu parei de publicar durante um tempo, andava-me a baldar, confesso, até eu voltar de facto a publicar e dizer eu quero realmente isto, portanto eu tenho que publicar. Assim foi, em janeiro eu tinha 68 subscritores e 11 vídeos publicados e neste momento, dia 14/10, nós somos 468 mais ou menos e tenho quase 80 vídeos publicados. O que é que isto nos mostra? Que a consistência de facto é tudo. Porquê que eu citei este meu caso? Porque vai ser a consistência que te vai dar os resultados que tu tanto queres. Tu tens de amar o processo. Se tu decides começar a gravar vídeos para o YouTube só para teres os resultados, não vai durar muito tempo, ok? Tu tens que amar o processo de decidir aquilo que vais publicar, gravares o vídeo, editares, etc. Porque em algum momento o processo vai amar-te de volta, ok? E isto é uma coisa que eu acredito fielmente. Mas até lá, tu tens que fazer. E fazer pode ser difícil, e fazer é difícil, mas com o tempo torna-se cada vez mais suportável. Não vou dizer fácil, porque fácil nunca realmente se torna. No outro dia, eu estava com uma amiga minha e ela virou-se para mim e disse-me: tu és realmente muito consistente. Eu não sei se eu conseguiria ser tão consistente por tanto tempo. Eu fiquei a pensar nisso porque, de facto, a consistência parece algo difícil e ela é, atenção. O ponto é, quando tu fazes por gosto e quando se torna automático tu fazeres, torna-se muito mais simples. Imagina que tu decides começar a treinar e tu odeias treinar, mas tu queres começar a treinar porque faz bem à saúde, o que quer que seja. No início vai custar-te imenso. Porquê? Porque tu não gostas de treinar, não gostas de fazer aquilo, tu ainda tens que pensar agora vou ao ginásio, a roupa que eu vou levar, etc. Com o passar do tempo e quantas mais vezes tu fores, vai se tornar muito mais automático. No início eu tive algumas dificuldades em ir ao ginásio. Eu gostava mais ou menos, mas eu não tinha aquela paixão. Mas com o passar do tempo eu fui criando isso. O que é que acontecia? Quando eu chegava a casa, eu já não pensava que eu ia ao ginásio. Eu já me vestia e só ia. Porque já se tinha tornado tão automático a ponto de eu não pensava se eu ia ou não. Eu só ia. É o meu compromisso diário, então eu ia. Eu não tinha que pensar. E é isso que acontece quando tu fazes a mesma coisa por um certo tempo. Torna-se automático. Hoje em dia, para mim, escrever o vídeo que eu vou gravar o vídeo e editar, já se tornou algo automático. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Posso ainda não ter a ideia em si, mas eu já sei que há um dia da semana que eu vou tirar para escrever os roteiros e vai haver, ou será no mesmo dia ou no outro dia que eu vou gravar e vou editar os vídeos. Já sei que vão sair sempre 2 vídeos por semana. Logo, eu consigo sempre publicar esses vídeos. Porquê? Porque para mim já se tornou automático estar aqui, escrever o roteiro, gravar e publicar. E é isto que acontece quando tu te tornas consistente em algo. A consistência é uma coisa que é difícil, mas torna-se suportável se tu souberes bem aquilo que tu queres. E se tu tiveres bem em mente qual é que é o teu objetivo. Porque se não tiveres, tu vais ser consistente durante um período de tempo e vais deixar de ser consistente. Uma coisa que acontecia comigo, e que às vezes ainda acontece, eu confesso, lá está, não sou perfeita, é que quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, eu já tive umas contas antes, mas quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, eu começava a produzir muito bem e as métricas estavam ótimas, as pessoas começavam a acompanhar-me, mas eu deixava de produzir passado 3 semanas, passado um mês, passado 2 meses. Porquê que acontecia? Porque eu não estava de facto empenhada naquilo. E quando tu estás de facto empenhada, quando a dor de tu ficares igual é maior do que a dor de tu mudares, as coisas mudam. Eu não estava assim tão comprometida no Instagram quando eu dizia que eu estava. Eu só estava a fazer por fazer. E fazer por fazer não adianta de nada. Não adianta se tu não tens um objetivo. Senão tu vais estar sempre como se estivesses num barco à deriva no meio do mar em que não vês nada, mas só estás lá. É exatamente isso. Portanto, temos que ser consistentes sim, mas tem que haver consistência com estratégia. E como é que tu defines essa consistência e como é que tu defines essa estratégia? Percebendo primeiro aquilo que tu queres, segundo, traçando um plano para saberes como é que vais executar e o terceiro, que é o passo mais temido, executar. Eu gostava muito de dizer que existe um segredo, mas de facto não existe.
se tu queres crescer nas redes sociais, aliás, tu queres ser boa em qualquer coisa que tu faças, tu tens que ser consistente. Eu levo sempre uma coisa comigo e que eu aprendi com a Luana Carolina, que é bom tu tornas-te. Portanto, se tu queres ser boa naquilo, tu tens que fazer. Como é que tu tornas boa naquilo? Fazendo, exatamente. Portanto, a consistência vai ser o que te vai mudar e o que vai determinar os teus resultados a longo e a médio prazo. Porquê? Porque não é sobre tu ires a correr, não é sobre tu ires a andar, é sobre tu ires. Mas pronto, este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado, não te esqueças de subscrever o canal, dar like e comentar para saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver mais por aqui. Vou deixar o @algures aqui na tela do meu Instagram, portanto, acompanha mais de perto por lá. Eu estou a ser consistente lá, portanto, se queres acompanhar mais a minha rotina, acompanha mais por lá. Vou deixar o link da minha newsletter gratuita cá em baixo na descrição e o link do meu podcast, porque nós também temos o podcast. Então, se tu me queres ouvir em qualquer lado, clica no link lá em baixo. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.